Senhor, o Senhor, o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Da minha vida Ele é o Senhor. Da minha vida Ele é o Senhor. Da minha vida Ele é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Juntos. Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor. O Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Amados irmãos e irmãs, aqui presentes na paróquia Santo Antônio, aqueles que nos acompanham ao vivo pelas redes sociais, estamos celebrando hoje, com toda a igreja, a quarta-feira de cinzas. Um dia tradicionalmente conhecido, fixo no calendário, dia depois do carnaval, dia de nós iniciarmos a quaresma. A partir de hoje, a Igreja Católica vive um tempo de preparação, tempo de preparar o coração para a grande festa da nossa religião, a Páscoa. E nada melhor do que fazer uma boa quaresma para se ter uma Páscoa abençoada. Então hoje é o ponto inicial desta quaresma. Com toda certeza, hoje nós recordamos que é dia de penitência, jejum, abstinência da carne. E todos nós hoje, com toda certeza, fizemos alguma coisa para vivermos melhor este dia. A tua presença na missa de hoje significa a tua preparação para viver bem a quaresma. E a igreja, já há muitos séculos, instituindo a quarta-feira de cinzas, coloca como sinal visível as cinzas, como aqui temos próximo ao altar. A igreja nos recorda neste dia que a nossa vida neste mundo é dom de Deus, mas é passageira. A nossa vida neste mundo, ela acontece como um dom de Deus, mas não é para sempre que viveremos aqui. Deus nos promete, através de Jesus Cristo, a eternidade. Então a quaresma nada mais é também do que a nossa preparação pessoal para a Páscoa definitiva, que um dia nós também celebraremos e concretizaremos quando o nosso tempo neste mundo se esgotar. E ao sair deste mundo, entraremos na eternidade para vivermos com Deus para sempre. Então, pedagogicamente, a Santa Igreja hoje usa o símbolo das cinzas. Lá no Antigo Testamento, os reis, os sacerdotes e o povo em geral, quando ouviam a pregação do profeta, seja ele qual for, quando Deus inspirava o profeta a falar e chamar o povo à conversão, todas as pessoas faziam um ato de humilhação. O ato da humilhação com as cinzas.
sejam rei, nobres ou povo em geral, rasgavam suas roupas, jogavam cinzas na cabeça e até mesmo rolavam na cinza, colocando também cinza na boca, como sinal de humilhação diante de Deus. Recordamos o grande profeta Jonas, quando entra na cidade de Nínive, anunciando que o tempo da ira de Deus se aproximava e que ainda Deus dava uma chance para a conversão, desde o rei até os animais fizeram jejum. Desde o rei até os animais rasgaram as roupas e rolaram nas cinzas, como sinal da humilhação e da conversão. Então, durante muitos séculos, no tempo bíblico, a história do povo de Israel foi marcada pelas cinzas, para que assim a cinza se tornasse um sinal de conversão. Depois, as cinzas nos recorda também aquilo que está escrito na Bíblia, no livro do Eclesiastes: tu és pó, e ao pó voltarás. Nesta frase, forte e real, nós entendemos o porquê que a igreja coloca nesta quarta-feira o símbolo das cinzas. E aqui eu quero abrir um parênteses por uma reflexão interior que estou fazendo desde manhãzinha. Certa vez, fui chamado para fazer um funeral de uma pessoa falecida. Isso sabemos que é próprio do ofício do padre ir também estar com a família enlutada e ali fazer a oração pela pessoa falecida. Bom, até aí tudo bem, muito normal, dentro da normalidade. A questão era que a pessoa falecida era uma pessoa que tinha o desejo da cremação. E aí, quando chegamos lá para fazermos a celebração, chegaram também as cinzas da pessoa. E é isso que me impressionou, que eu quero contar a vocês. Quando falaram, olha, vai chegar as cinzas, entre aspas, eu achei que ia chegar um baú, né? E sabe o que chegou? Um pote como esse, com essa quantidade aqui. Por isso que o padre trouxe esse pote hoje, para mostrar para vocês. É claro que as cinzas não estavam à vista como esta, mas naquela cidade onde isso aconteceu, a família então se reuniu, sabendo que ali estava aquele ente querido, dentro de uma espécie de frasqueira ou vaso ou urna mortuária, podemos dar este nome. Ali estava o pó que era a pessoa, o pó que era ali transformação após o fogo. E hoje, ao acordar, eu me recordei da cena daquela celebração e comecei a pensar: tu és pó, ao pó voltarás. Nascemos pequenininhos, vamos nos desenvolvendo, nos tornamos adultos, fazemos tantas coisas maravilhosas, mas em questão de segundos, tudo pode se transformar nisso, nas cinzas. Estas cinzas que estão aqui são os ramos da Semana Santa do ano passado, que foram queimados, que foram preparados e hoje serão abençoados. Mas poderia também ser um ramo vivo, não é mais. Este ramo que foi vivo, que foi bonito, se transformou.
O fogo o deixou assim. Isso nos recorda a vida humana. Nossa vida é dom de Deus, nossa alma pertence a Deus, mas o nosso corpo fica na terra. Terra, vira pó. E ninguém pode fugir disso. Sejam aqueles que têm muito, aqueles que têm pouco, aquele que são muito, aquele que tem pouco, aquele que é famoso, aquele que é simples, não importa. Meu irmão e minha irmã, as cinzas hoje nos recorda esta nossa finitude, esta nossa limitação, e ao mesmo tempo nos recorda a imortalidade. Depois das cinzas vem o quê? Vem a eternidade. Depois das cinzas, da onde já não existe vida, acontece a ressurreição. Deus faz brotar vida após a morte. E é tudo isso que a Quaresma nos propõe. Recordando hoje que somos pó, ao pó voltaremos. E então, o que nós apresentaremos para o nosso Deus? Aquilo que vivemos neste mundo. Aquilo que escolhemos viver, aquilo que fizemos, e tudo precisa e deve ser gestos de amor. É aí que a nossa existência vai fazer sentido. Então agora, se abre em toda a igreja, se abre na nossa paróquia, este tempo de conversão. Se somos pó, se voltaremos ao pó, nossa vida não pode ser mais a mesma. Esta conversão, ela precisa acontecer agora, através das nossas atitudes. E aí devemos ouvir o que a palavra de Deus hoje nos diz. A primeira leitura de hoje, tirada do profeta Joel. Nós ouvimos o santo homem de Deus chamando o povo à conversão. Rasgai o coração, mudai vossas atitudes. Vamos, nos aproximemos de Deus. Ele abre agora para todos vocês um tempo de misericórdia, um tempo novo, o tempo da salvação. Esta primeira leitura é para nós hoje, é para mim, é para você. Deus está abrindo um tempo para que nós nos reconciliemos com Ele. E quem nos fala hoje isso é o santo homem de Deus, o apóstolo Paulo, na segunda leitura. Irmãos, irmãs, reconciliai-vos com Deus. Repito, reconciliai-vos com Ele. E aí nós podemos nos questionar, nossa, será que eu sou tão ruim assim? Meu irmão, minha irmã, nós estamos neste período de mudança, todos nós. A conversão é diária, a conversão é decisão, a conversão é mudança de atitude, é mudança de mentalidade. Nós não podemos ser os mesmos, precisamos ser melhores. E conversão é isso, é diariamente se decidir por Deus, em obedecer à santa lei de Deus, na certeza de que talvez o pó se aproxima. Ninguém está garantido. Nem o padre, nem você, nem o papa, ninguém. Nós podemos, num abrir e piscar de olhos, nos tornar pó e comparecer no tribunal do Cristo. Ninguém escapará. Todos prestarão contas. Por isso, o tempo da misericórdia se abre. O tempo da salvação, o kairós de Deus, o tempo da graça. Agora se chama Quaresma. E aí, como nós vamos viver esta Quaresma? Primeiro, fazendo a experiência com a misericórdia de Deus. O salmo que nós cantamos é o salmo do rei Davi. Davi era um homem de Deus que pecou gravemente por duas questões. Davi pecou por homicídio e Davi pecou por adultério. As duas questões são pecados graves,
gravíssimos. E Davi caiu nestes dois pecados. Isso não ficou despercebido diante de Deus. O profeta foi e disse para Davi: o Senhor manda te dizer que você pecou gravemente. Davi então compreendeu o tamanho do pecado. E o salmo de hoje, o Salmo 51, é a oração que Davi fez a Deus. Senhor, eu sei que eu pequei gravemente, tem compaixão de mim, misericórdia, Senhor. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Então começa aí. É necessário reconciliação com Deus. De que forma, Padre? Avaliando a tua vida. É você que tem que fazer isso. Eu preciso avaliar, você precisa se avaliar. E diante da nossa avaliação, fazer uma boa confissão. E quando eu digo boa confissão, não é para chegar e ficar fazendo rodeio, não. É para chegar e dizer: eu pequei nisso, 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 nisso. Você não precisa se justificar. Deus sabe. Mas é necessário que você se acuse. A confissão é esta experiência da humilhação, onde nós nos humilhamos falando aquilo que fizemos de errado. E é nesta hora que Deus nos resgata, que Deus nos perdoa e nós nos reconciliamos com Ele. Mas, Padre, eu não faço nada de mal. Graças a Deus que você não faz nada de mal. Mas avalie sua vida, avalie suas atitudes, mesmo talvez não tendo consciência pesada. Nós não estamos prontos no 100% ainda. Nós temos muito a melhorar. E é este muito que vai melhorar diante de Deus com a nossa sinceridade. Então começa aí. Quer viver uma vida santa? Faça confissão. Quer viver uma quaresma boa, forte, de cura, de libertação? Comece pela confissão. Depois, ao encontrarmos com a misericórdia de Deus, ouvimos o Evangelho. Jesus hoje está dizendo claramente 3 práticas que podem e devem ser vividas na quaresma. A primeira, a oração. Quaresma é tempo de rezar mais. Às vezes, meu irmão e minha irmã, nós vamos tocando a vida espiritual de um jeito tão relaxado. Às vezes, a nossa vida espiritual acontece como se nós estivéssemos fazendo uma obrigação para Deus, um favor para Deus. É ao contrário, viu? A nossa vida espiritual não é somente dever, é também necessidade nossa. Entendeu? Você não reza fazendo um favor para Deus. Você tem que rezar porque você precisa. O padre é a mesma coisa, o padre não reza porque está fazendo um favor para Deus. O padre precisa. E agora? Como é que nós vamos nos tornar santos se nós não rezarmos? A quaresma é este tempo de corrigir a nossa vida espiritual. Rezando mais, rezando melhor. Guarde bem isso. Rezando mais, rezando melhor. Concentre-se na sua oração. Deixe um tempo do seu dia para a oração. Deus nos dá 24 horas. Qual é o tempo que você deixa para o Senhor, para estar com o Senhor, para meditar a palavra, para rezar o terço? E se você pode, comece colocando a missa diária durante a quaresma, a missa dominical, a missa penitencial. Nós teremos muitas oportunidades. Nós teremos uma programação especial na nossa paróquia. Então começa aí. Primeiro Jesus diz oração. Depois o jejum. Eu tenho certeza que hoje você fez um mega jejum. Sim ou não?
Sim! Tudo bem, você fez que nem o padre então, jejuou, né? O jejum, ele também está no contexto bíblico. Jesus ensinou o jejum. Jesus fez o jejum. Quando? Quando ele fez a quaresma. 40 dias no deserto, sem comer e sem beber. É claro que você vai comer e vai beber durante a quaresma. Mas faça algumas horas do seu dia como jejum a Deus. Faça abstinência de algo que esteja demais na sua vida. Seja de comer, seja de beber, seja de pensar, seja de olhar, seja de fazer. Com toda certeza, nós podemos oferecer este tipo de jejum para Deus, oferecendo a Ele aquilo que nos provoca prazer, sobretudo dos sentidos. Então, segunda prática, o jejum. E qual que é o benefício do jejum? Primeiro, fortalecer o espírito. Você quer rezar melhor? Faça jejum. Você quer combater as tentações de Satanás e dos demônios? Faça jejum. Você quer graças especiais? Jejue. Faça a experiência do jejum. Você vai ver o quanto o Espírito Santo nos corrige no jejum, nos abençoa, nos ilumina, nos fortalece. E a gente reza muito melhor com o jejum. O jejum nos corrige, tira de nós todo o excesso. E a terceira prática que Jesus ensina é a esmola. A esmola, hoje compreendida como obra de caridade. Tudo aquilo que você puder fazer de caridade, faça em louvor a Deus. Então agora no tempo da quaresma, faça lá uma limpeza no seu guarda-roupa. Lá eu tenho certeza que tem coisa que você não usa, que você pode dar para alguém. Veja se no teu armário você também não pode partilhar alguma coisa com alguém. Talvez fazer uma doação para uma instituição, talvez fazer uma doação para a igreja, talvez fazer uma doação para uma família carente. Você pode fazer um propósito de nesta quaresma fazer um gesto de caridade. Se não for diário, pelo menos algumas durante a quaresma. E isso vai te ajudar e muito neste processo de santificação, para que assim, meu irmão e minha irmã, nós não tenhamos medo disso, nós não tenhamos medo do último momento da nossa vida, quando deixarmos este mundo desapegados para amarmos a Deus na eternidade para sempre. Então é isso, vivamos a quaresma com muita fé, vivamos a quaresma com muito amor a Deus, querendo ser mais de Deus, ser mais santo, ser mais santa, e assim ser também sinal de Deus para as pessoas. Por Cristo Senhor nosso. Amém.